Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em quem votar? Última chamada. Vamos agora examinar mais uma vez a sopa de letrinhas e números. Vamos lá. Quem em 2018 votou em Jair Bolsonaro para presidente, teclou o número 17, correspondente ao Partido Social Liberal, PSL. Quem procurar hoje por esse partido e por esse número, nada encontrará. O PSL uniu-se ao Democratas, DEM, dando origem a um novo partido, União Brasil, número 44. Este é o partido pelo qual o governador Caiado pretende se reeleger. Quanto ao atual presidente, Jair Bolsonaro, ele se candidatou à reeleição pelo Partido Liberal, PL, número 22, não mais 17, como há 4 anos atrás. O Partido dos Trabalhadores, PT, continua com o número 13, defendendo a legalização do aborto e a regulamentação da sua prática pelo Sistema Público de Saúde, com todas as letras, a descriminalização progressiva do consumo de drogas e a constitucionalização das uniões homossexuais com equivalente pleno de família. Tudo isso está escrito no caderno de resoluções do 6º Congresso Nacional do PT e faz parte daquelas resoluções que todo candidato petista se compromete em cartório a aceitar, tanto durante a campanha como no exercício do mandato. Todo candidato petista é comprometido com o aborto, com a descriminalização progressiva do consumo de drogas e com a constitucionalização das uniões homossexuais como família plena. Portanto, digo e repito, candidato que comece com 13 é um candidato comprometido com aborto, drogas e a causa homossexual. Lula não é uma exceção. Quando Lula, naquele encontro que houve sobre a União Europeia, a Alemanha e o Brasil, defendeu com todas as letras que o aborto deveria ser um direito e que as mulheres deveriam abortar sem ter vergonha e que nós tínhamos muito que avançar nesse campo. Avançar quer dizer avançar no aborto. Ele não falou nada demais, falou aquilo que o seu partido defende. E quando, na mesma ocasião, ele disse que a pauta dos valores e da família é uma pauta muito atrasada, ele foi coerente consigo mesmo. Porque o PT tem como linha mestra de sua conduta a desvalorização da família. Desde que o PT é PT, ele luta contra a família. É verdade que não foi o PT quem trouxe o divórcio para o Brasil, mas também, quando o divórcio entrou, o PT ainda não existia. Com exceção do divórcio, tudo mais que podemos imaginar de ruim, inclusive a diminuição de prazo do divórcio, a instauração do divórcio instantâneo, tudo isso vem com o PT. Como também as uniões homossexuais rebatizadas de uniões homoafetivas,
a glorificação do homossexualismo com as suas conferências nacionais de diversidade sexual, tudo isso é do PT. Portanto, o PT é um partido que, na sua índole, ele nunca mudou, é um partido anti-vida e anti-família. Se um católico vota no PT, repito, qualquer candidato, não é só Lula, não, consciente do que eu estou falando agora, contra fatos não há argumentos, evidentemente tal católico está renegando as suas promessas batismais, está cometendo um pecado grave. Grave se ele votar conscientemente, como eu estou informando. Mas, padre, será que você que é padre não devia ficar em silêncio sobre essas coisas e deixar que o povo decidisse se vota ou não vota no PT? O padre não tem esse direito. Não basta para o padre lavar as mãos e dizer assim, não votem em candidatos contra a vida e contra a família, porque o povo vai perguntar quais são esses candidatos. São candidatos que pertencem a partidos que são anticristãos. O povo pergunta quais são eles. Então não é a função do pastor dizer às ovelhas, evitem os lugares perigosos. O pastor tem que dizer, por aqui não, é perigoso. Por aqui talvez, mas aqui não. É a função do pastor. Enquanto nós, pastores, no sentido bem amplo da palavra, dermos indicações genéricas e não mostrarmos os perigos reais, estaremos perdendo tempo, desperdiçando palavras e enganando o rebanho, enganando o nosso povo. E nosso povo não precisa disso. Precisa de indicações concretas. Não votar no PT não é uma questão partidária, é uma questão moral. Como seria não matar, não pecar contra a castidade. Nenhum partido, é verdade, poderia violar os mandamentos da lei de Deus. Os partidos todos deveriam ser bons e deveriam divergir entre si sobre coisas secundárias, que são legítimas de se defender. Mas, se um partido põe em discussão o aborto, só pôr em discussão já é vergonhoso. E se ele propõe defender essa monstruosidade, esse partido é teratológico, é monstruoso. Não podemos votar nele, é uma questão de coerência. Assim como, se alguém se eleger pelo PT, o PT é coerente de excluir de dentro de si este elemento estranho, que pertence ao PT, mas defende a vida, que pertence ao PT, mas quer a família natural. O PT agirá coerentemente se um petista se eleger pelo seu partido e depois resolver votar contra alguma coisa que venha a favorecer, por exemplo, a adoção de crianças por duplas homossexuais. Um petista tem que votar a favor disso, porque é o compromisso que ele fez ao se candidatar. Todo petista, querendo ou não, se ele já foi batizado, ele está rasgando a sua certidão de batismo para trocá-la pela sua certidão de petismo. Você escolhe, eu já escolhi. Eu escolhi seguir a Cristo todos os dias de minha vida. E para facilitar, para tornar mais radical essa consagração, eu me consagrei também a Maria na qualidade de escravo, segundo o método de São Luís Maria Grão de Montfort. Mas você é livre para ser coerente com o seu batismo ou para renegar o seu batismo. Dizia Santo Agostinho, ou pelo menos uma frase atribuída a ele, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Você tem ainda o livre-arbítrio para confirmar ou não aquilo que um dia você fez como promessa solene. Bem, o partido de Roberto Freire, o Partido Popular Socialista, PPS, sucessor do PCB, Partido Comunista Brasileiro, agora tem o nome mais brando, Cidadania.
Surgiu um novo aliado da causa comunista, que é o Partido Unidade Popular, número 80, cujo logotipo traz 3 punhos cerrados e o lema pelo socialismo. O Partido de Marina, Rede Sustentabilidade, número 18, lançou uma federação com o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, número 50, e oficializou o apoio à candidatura do petista Lula. O PROS, Partido Republicano da Ordem Social, também decidiu apoiar o retorno de Lula a presidente. Tá? Então, no meio de todas essas sopas de letrinhas e números, o eleitor precisa adotar um critério de exclusão. O primeiro passo é excluir os candidatos filiados a um partido que defenda ideias anticristãs. O socialismo, o comunismo, o aborto, as drogas, as uniões homossexuais, a ideologia de gênero, tá bom? Vamos agora ver a lista dos partidos em que nós não podemos votar se quisermos ser coerentes com o nosso compromisso batismal. O primeiro deles é o PDT, número 12. Eu estou lendo em ordem numérica, tá? Não que o PDT seja pior do que outros, todos são ruins. Mas, começando por ordem numérica, número 12, PDT, Partido Democrático Trabalhista, aquele que tem uma rosa, símbolo da Internacional Socialista. Depois do 12 vem o 13, o PT, Partido dos Trabalhadores, o partido que tanto tem causado chagas, feridas profundas, profundíssimas em nosso país, pela sua defesa intransigente do aborto e da cultura da morte. Número 65, o PCdoB. PCdoB é o Partido Comunista do Brasil. Número 40, o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Número 33 é o PMN, Partido da Mobilização Nacional. Cuidado, muita gente não sabe que este partido é socialista. Número 23 é a Cidadania, que é o antigo partido do Roberto Freire, o Partido Comunista Brasileiro e antigo também PPS, Partido Popular Socialista. 43 é o PV, o Partido Verde, que gosta muito das baleias e os golfinhos, mas defende a legalização do aborto. O 16 é o PSTU, Partido Radical, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. O 21 é o PCB, Partido Comunista Brasileiro. O 29 é o PCO, Partido da Causa Operária. O 50 é o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, aquele partido que ingressou em juízo com a DPF 442, que agora está no Supremo Federal e pretende liberar o aborto até 3 meses de gestação. Número 18 é a Rede Sustentabilidade. E o número 80 é a Unidade Popular, UP. Um deles que eu falei rápido demais, não há problema. Visite agora providaanapolis.org.br. Na primeira página você tem a lista desses 13 partidos para você excluir. Agora você veja em que candidato você iria votar e verifique se algum deles começa por esses 2 algarismos. Se tiver, tchau. Foi bom conhecer, mas por esse partido não. Quem sabe nas próximas eleições, se você mudar de partido. Tá bom? Agora, depois que você já fez esse filtro, mesmo assim, algumas coisas ainda é difícil. Para presidente, eu não acho difícil, porque, excluindo Lula por motivos óbvios, né? Quem poderia ainda fazer frente a ele, com todos os defeitos que ele tem, é o atual presidente Jair Bolsonaro. Não canonizo Jair Bolsonaro, muito longe de declará-lo santo ou sem defeitos, pelo contrário, eu ponho em evidência defeitos que os outros não põem. Por exemplo, o fato de ele não ter sido marido de uma única mulher, mas estar já na 3ª união.
Jesus falou que aquele que repudia a sua mulher e casa com outra comete adultério. E nós sabemos que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Isso, para mim, é uma coisa muito séria. Mas, além disso, eu me lembro que ele hesitou em 96 ou 97, quando a PEC 25, que iria introduzir no artigo 5º da Constituição direito à vida desde a concepção, ele hesitou em aprovar e votou contra, talvez por ele ser favorável naquela época ao aborto em casos de estupro. Não foi o único, foram a grande maioria dos congressistas, dos deputados federais, votou contra, seduzido talvez pela propaganda feminista naquela época, né? Ele também tem contra ele o fato de defender quase que insistentemente a esterilização masculina ou feminina. É muito triste isso, porque a esterilização é um pecado contra a dignidade da procriação humana. É uma mutilação feita no nosso corpo, onde habita Deus, no nosso templo do Espírito Santo, para que ele não seja capaz de procriar, de exercer a sua função procriadora. E mais recentemente, já em época eleitoral, ele sancionou uma lei para facilitar a esterilização. Ele poderia ter vetado, mas ele sancionou uma lei que diminui a idade para a esterilização cirúrgica masculina ou feminina, e uma lei que permite que tal ato seja feito sem o consentimento do marido ou da mulher. Um homem pode, graças à infeliz lei aprovada pelo atual presidente Jair Bolsonaro, pode fazer vasectomia sem o consentimento da mulher. E a mulher pode fazer laqueadura sem o consentimento do marido. Coisa muito triste, é uma mancha que ficou na administração dele. Tudo isso eu tenho contra ele, tá? E, apesar disso, ainda que fosse por exclusão, teríamos que votar nele. Por quê? Porque qual outro candidato que não ele está, como se diz, explicitamente, não só de palavras, mas também por atos, defendendo a vida desde a concepção até a sua morte natural. Não apenas ele fala agora que vai impedir que o aborto seja legalizado, mas durante toda a administração dele, ele tentou frear o avanço da cultura da morte. Disso todos nós somos testemunhas, pelos assessores que ele escolheu, pelos seus ministros, pelo Ministério da Mulher e Direitos Humanos, pela norma técnica que ele fez, tentando substituir aquela horrível norma do ministro José Serra sobre o aborto. É uma norma técnica bem conturbada, bastante estranha, né? Mas nota-se que quem fez tinha a boa intenção de eliminar ou restringir o aborto no Brasil. Nada de excelente a norma técnica que foi feita sob a administração Bolsonaro, já no finalzinho, ela tem muitas contradições. Uma delas é dizer que o aborto legal não existe, é verdade. Outra é regulamentar a prática desse aborto. Mas se ele não é legal, como é que eu posso regulamentar? A lógica seria eliminar. Ela é contraditória, mas a gente vê nisso um esforço. Algo totalmente impensável em um governo petista. Absurdamente impensável. Então, pelo partido do atual presidente, 22, pelo passado dele nesses 4 anos e pelas propostas que ele tem feito, ele aparece, apesar de todas as sombras, como a única luz de esperança para nós evitarmos uma legalização iminente do aborto no Brasil, tal como foi feita na Argentina, por exemplo, e tal como se está preparando para fazer no Chile. Mas ainda, qual outro candidato
que não ele, tem se oposto frontalmente à ideologia de gênero. Qual? Que me digam qual é, por favor. Porque o PT não é. O PT é a favor da ideologia de gênero a todo custo. Fora ele, qual seria o outro? Que quisesse garantir aos meninos o direito de ser meninos, às meninas o direito de serem meninas, e que não houvesse a massificação da identidade sexual, como pretendem os ideólogos de gênero, nem que isso fosse doutrinado nas escolas. Qual candidato está falando disso? E quem já pode dizer que se comportou assim durante a administração? Eu não conheço ninguém além do atual presidente. Vamos mais ainda. Sobre o direito dos pais de educarem seus filhos. Qual candidato que diz que os pais é que devem decidir a melhor maneira de educar os filhos, e não o Estado, e não a doutrinação partidária? Quem está fazendo disso da maneira? Quem? Quem está defendendo a liberdade de expressão contra a censura que vem sendo imposta, né, a nós arbitrariamente pelos diversos órgãos, sobretudo, mas não só, pelo Supremo Tribunal Federal? Qual outro candidato tem se manifestado contra o ativismo judicial do STF? Esse ativismo judicial é uma tirania tal como o Brasil nunca teve. Nunca. É algo absurdamente esmagador. Os 11 ministros do Supremo mandam e desmandam como querem, quando querem e a quem querem. Quem está se opondo a isso? Se vocês me disserem que há algum outro candidato que tenha alguma chance de pôr fim a esta marcha de avanço da cultura da morte, que ofende não apenas a vida, mas também a família, que vocês me digam. Mas eu não conheço. Ainda que fosse por exclusão, eu votaria em Jair Bolsonaro. Não por idolatrá-lo. Conheço muito bem os defeitos dele. Mas, para nossa vergonha, quem está defendendo melhor a vida e a família não é um católico de comunhão diária, não é alguém que frequenta os sacramentos continuamente, não é alguém que está em estado de graça. Para nossa vergonha, nós não temos nenhum dos que seriam nossos defendendo esses valores. Deus, às vezes, faz isso, não é? Ele escolheu o rei Ciro, rei dos persas, que não era judeu, que não conhecia o Senhor, para mandar reconstruir Jerusalém e o templo de Jerusalém, inclusive financeiramente. Ciro reconheceu que as suas vitórias militares sobre a Babilônia foram obra do Deus de Israel, o Senhor. E aí Deus resolveu, como gratidão, libertar os judeus exilados e ajudar na reconstrução do Templo de Jerusalém. Mas Ciro não pertencia ao povo eleito, ele não conhecia o Senhor. Eu costumo comparar Ciro com a figura de Jair Bolsonaro. Ele não conhecia o Senhor. Ele, de fato, estava com um passado bastante estranho, e com um presente também, com algumas ideias estranhas, mas, para nossa vergonha, Deus às vezes escolhe candidatos tão assim inaptos, né, para fazer coisas que os mais aptos não se dispõem a fazer. Isso é que nos envergonha. Então, ainda que seja por exclusão, eu votaria nele. Agora, mais difícil é escolher os outros cargos. Vamos ver para senador. Eu estou falando aqui de Goiás, onde eu moro. Cada um de vocês terá as suas dificuldades próprias. Eu não sei indicar candidatos a senador para todos os estados do Brasil. Seria uma tarefa que supera a minha capacidade totalmente. Aqui em Goiás, um candidato bom que eu conheço é João Campos. Ele não é católico, ele é evangélico, mas ele se mostrou coerente desde o tempo em que eu o conheço, na defesa da vida e da família. Tá?
todas as vezes que nós precisamos dele para frear alguma ação maligna da cultura da morte, ele se posicionou em nosso favor. João Campos está se candidatando pelo Partido Republicanos, número 100, aqui de Goiás. Para deputado federal, eu tenho Valeriano Abreu. Valeriano, número 2033, Partido Social Cristão, né? PSC. Esse partido, ele é um partido bom e a trajetória do Valeriano eu admiro. Admiro porque ele defende a vida, defende a família e ele defende também com o seu exemplo. Ele e a sua esposa Lorena foram meus alunos de bioética, especiais, alunos de excelentes notas. Então, eu dou testemunho de que ele pode defender a vida com conhecimento de causa. Porque para defender a vida, você tem que conhecer os meandros, né? Aqueles argumentos sutis que os adversários usam, e ele se preparou para isso. Então, eu acho que Valeriano é uma opção boa para deputado federal, número 2033, pelo PSC. Para governador está muito difícil decidir. E, sinceramente, eu estou aqui não para indicar um nome, mas para mostrar a minha perplexidade. Por quê? Eu votei em Ronaldo Caiado. E muita gente também votou por Ronaldo Caiado. Quando era deputado federal, certa vez ajudou para que nós derrubássemos um projeto do governo que iria liberar o aborto. O PL 1135. Mas nós que pensávamos que ele iria ser um candidato que iria colocar as ideias, entre aspas, conservadoras em Goiás, surpreendeu-nos quando foi participar de um simpósio em Oxford, patrocinado pela Fundação Lehman. E depois, quando ele nomeou como secretária da Educação, chave, né? Uma secretária esquerdista. Então, isso foi uma traição para nós eleitores. Porém, a questão é saber, e as outras opções são piores do que ele? Não sei. Com sinceridade, eu estou bastante perplexo aqui, porque não sei o que dizer do Gustavo Mendanha, patriota, que é o partido dele, né? Gustavo Mendanha, o Ronaldo Caiado está pela União Brasil. O Gustavo Mendanha pelo Partido Patriota, que já foi prefeito de Aparecida de Goiânia, com boa aceitação, com pública. E ainda o Major Vitor Hugo, do PL, né? Quando a gente se decepciona com o candidato, a tendência é votar no outro, nem que seja para tirar esse candidato. E tá bom, a questão é saber se o outro é pior, ou se o outro é melhor. Se o outro tem que ser pelo menos melhor ou menos mal para eu votar no outro. E realmente eu não sei. E se eu indicasse algum nome aqui, eu estaria sendo temerário. Repito, para governador, eu não votarei em Ronaldo Caiado, mas não sei qual dos outros escolher, tá? Para deputado estadual, eu deixo a escolha livre. Infelizmente, muita gente se lançou para deputado federal e deixou o buraco, a vaga de deputado estadual quase vazia. A gente não sabe mais. Nós não temos para deputado estadual alguém que tenha carreira política e que seja comprovadamente um batalhador em defesa da vida e da família. Eu realmente não conheço. Poderia citar algum que é gente boa, mas gente boa por gente boa, você pode ter outro melhor do que esse. Tá? Então, deputado estadual, na minha ignorância, eu não vou indicar nenhum nome, porque o seu pode ser melhor do que o meu. Eu só indico que vocês lembrem-se bem
daquelas letrinhas e daqueles números, que excluam todos eles, tá bom? Deputado estadual, nós deveríamos ter alguém militante na Assembleia Legislativa de Goiás. Infelizmente, nós não temos aqui um candidato do porte de Rodrigo Pedroso, lá em São Paulo. Rodrigo Pedroso, ele tem uma bagagem cultural e uma idoneidade moral que poderia ser indicado como ministro do Supremo. Mas aqui em Goiás nós não temos ninguém à altura dele para se candidatar como deputado estadual. Então vocês escolham, dentre os que não são dessa lista negra, aqueles que tiverem, na sua opinião, melhor idoneidade moral e capacidade de governar. Estadual, portanto, eu não sei. Valeriano, deputado federal, acho que Valeriano é uma boa opção, embora haja outras. Senador, eu acho que o João Campos, pelo que eu conheço, também é uma boa opção. Presidente, Jair Bolsonaro, nem que seja por exclusão. E para governador, aquela dificuldade. Com sinceridade, a situação realmente está braba. Quando, por exemplo, terminou o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, primeiro governo que ele teve 2 mandatos, né? Todo mundo estava insatisfeito com ele, eu também. E eu já perguntava para Dom Manuel Pestana, em quem que eu vou votar? Pensando logo, excetuando o Fernando Henrique. E o Dom Pestana falou, votar nele de novo. Nossa, de novo? Aí ele explicou. Nós não temos um outro que seja ainda menos nefasto que ele. Porque o concorrente dele era o Lula, né? O Lula era muito pior. E não tínhamos outros candidatos que pudessem fazer frente a ele. Então, Dom Pestana, sabiamente, instruiu que naquelas condições nós reelegêssemos Fernando Henrique com todas as decepções que nós tínhamos tido para evitar algo pior. Talvez a reeleição do Caiado seja essa uma opção também, mas eu não estou seguro e não quero aqui dar nenhuma palavra definitiva, certo? Mas eu acredito que eu trairia a vocês, que são cristãos, se eu não alertasse para o PT, para o Lula, para todos os candidatos petistas e para todos os que estão nesta sopa de letrinhas e números já indicadas. Só para vocês não se perderem. Presidente, 22, Jair Bolsonaro. Senador, João Campos, 100. Deputado federal, Valeriano, 2033, PSC. Governador, não faço ideia. E deputado estadual, muito menos. As opções são mínimas. Melhor que você escolha dentre os que não pertencem aos partidos vetados, né? Aqueles que tiverem melhor probidade, idoneidade, de acordo com o seu conhecimento. Não vou indicar nenhum, porque você pode indicar um melhor do que o meu. Tá? Então, essa é assim que eu fecho a maneira como eu pretendo votar. Como eu pretendo. Nós somos livres para escolher outros candidatos, desde que sejam bons, de partidos idôneos. Mas nós não somos livres de votar em candidatos contra a nossa fé e a nossa moral. Isso nós não podemos. Isso aí seria matéria de confissão. Porque imagine, um candidato promete que vai matar crianças se ele for eleito. Mas a arma não está na mão dele. A arma está na sua mão. A arma é o voto. Você agora, ao votar, entrega a arma na mão dele. O que ele vai fazer? Ele vai disparar contra os inocentes. E a culpa é de quem? De você que votou nele. Quem vota em um candidato pró-aborto é cúmplice de homicídio. E vai responder por isso diante de Deus. E não é brincadeira.
Outra coisa importante é sobre a urna eletrônica. Você tem dúvida quanto à urna eletrônica? Eu também. Urna eletrônica é uma coisa que parece que, como tal, só existe no Brasil. Urna eletrônica totalmente insondável, refratária a qualquer recontagem de votos, sem nenhum tipo de comprovante impresso. Isso é uma coisa que o Brasil está insistindo em manter por motivos que eu desconheço. Quando uma coisa é segura, mas a primeira coisa da pessoa que defende a segurança é podem verificar. Não é verificar os programas que são utilizados, os sistemas. Vamos verificar com um voto impresso paralelo, para confiar que isso aí vai atestar a segurança da urna eletrônica. Um exemplo. Certa vez foi feita uma denúncia de que nós, aqui do Provida de Anápolis, estávamos reduzindo as gestantes ao trabalho escravo, ou submetendo à tortura. Seria ridículo se, em vez de fazer o que nós fizemos, entrem aqui e venham ver se fazemos tortura. Nós ficássemos dizendo, vocês duvidando de nós? Ah, não, nós somos gente boa, o Provida é uma instituição idônea, reconhecida como utilidade pública federal, está registrado no Conselho Municipal de Assistência Social, blá, 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 blá. Para falar isso tudo, manda a polícia vir aqui para ver se nós torturamos gestantes. Abrimos as portas, a polícia veio, verificou que a denúncia era totalmente infundada e passou a indiciar quem fez a denúncia por denunciação caluniosa. Então, o que eu estou vendo contra a urna eletrônica é esse medo de abrir as portas, que seria tão simples. Em vez de defender que ela é confiável, deixa que faça o comprovante impresso do voto para fazer uma recontagem. Vai fazer mal? Não vai. Qual o problema? Então, de fato, eu também tenho muitas dúvidas, mas o meu maior medo não é a urna eletrônica. Meu maior medo é você, ou qualquer um de nós, baseado na ideia de que essas eleições já são fraudadas mesmo, que elas são tão fraudulentas quanto as pesquisas eleitorais, que você resolva cruzar os braços e não votar. Não faça isso, por favor. Compareça e vote, mesmo que o voto para você, pela sua idade, seja facultativo. Vote, porque a abstenção nessa hora pode custar caro para nós. Ah, mas as eleições já serão fraudadas do mesmo jeito. Não pense assim. Se elas fossem fraudadas de qualquer jeito, o Jair Messias Bolsonaro não teria sido eleito em 2018. E ele foi no segundo turno, mas foi eleito. Ou seja, eu acredito que se há fraude nas urnas eleitorais, pode ser que haja, há muitos indícios disso, o poder de fraude não é ilimitado. E nós não podemos entregar os pontos. Vote. Não termos a urna dos nossos sonhos. Infelizmente, o Brasil está muito atrasado. Mas é o único meio que nós temos ainda, bom ou mal, de manifestarmos a nossa cidadania, votar. Né? Então, vamos votar, vamos comparecer e não votemos em qualquer um, no primeiro que aparecer, pensando, nenhum deles presta, eu vou votar em qualquer um. Não faça isso. Nosso voto é muito importante, porque dependendo dele, a nação vai ou não vai ter uma melhora, uma esperança. Olhe para o Chile como ele está. Olhe para a Argentina como ela está. Olha para a Venezuela. Olha para a Colômbia. Olha. Você quer que o Brasil seja como eles?
O Brasil é o último reduto aqui da América Latina, porque os Estados Unidos já estão comandados pela ideologia esquerdista de John Biden, que é abortista até a última fibra do sapato. Não podemos, portanto, cruzar os braços nessas horas, tá? Bem, votar conscientemente, votar bem e não anular o voto, mas sempre procurar dentre os candidatos ou o melhor ou o menos mal. O menos mal. Vou dar um outro exemplo aqui. Sempre diz o Manuel Pestana na sua sabedoria, né? Houve um tempo que quem estava candidato era Dilma e Lula. Dilma e Serra. Lula não podia, porque ele já tinha passado pelo seu segundo mandato, não podia ser eleito 3 vezes. Dilma e Serra. E havia pessoas que, descontentes com os 2 candidatos, iriam votar nulo. E o Dom Pestana não aceitava de jeito nenhum. Não façam isso. Se você vota nulo, vai favorecer que a Dilma ganhe. Ah, mas o Serra também não é bom. De fato, o Serra foi durante a administração dele como ministro da Saúde que o aborto entrou no Brasil financiado pelos nossos impostos. Foi em novembro de 1998 que isso aconteceu, é verdade. Mas Dilma era muito mais abortista do que ele. Então, Dom Manuel instruía, votem no Serra para evitar que a Dilma ganhe. E assim vamos sempre fazer. Tá? Estratégias de guerra supõem, às vezes, votar num candidato que você nunca pensou em votar para evitar um outro que é bem pior do que ele. Por quê? Nem sempre nós temos o candidato bom. E por que nós não temos? Bem, quem sabe que nós não somos bons cidadãos, nós não nos santificamos o bastante, e Deus concedeu para nós não o governo que nós desejaríamos, mas o governo que nós merecemos. Será que é verdade acreditado? O povo tem o governo que merece? Vamos exercer a nossa cidadania, portanto, e tentar ajudar os outros no que diz respeito a isso, para que ninguém se perca nesta sopa de letrinhas e números e se deixe levar por critérios puramente assistencialistas. Ah, eu vou votar em tal candidato porque ele me ajudou num caso aqui, ele socorreu o meu município, a minha paróquia, mas socorreu como? Com dinheiro? Foi isso? Dinheiro qualquer político é capaz de dar. Até os políticos de má índole dão dinheiro para receber popularidade. Exija mais do seu candidato, exija uma moral íntegra, exija coisas mais altas, senão a gente nunca vai sair desse vai e vem, né, de candidatos ruins. Que Deus nos ajude para que nós possamos, em nome de Nossa Senhora Aparecida, vencer o comunismo e nos livrar da maldição do aborto. Em 1964, eu era recém-nascido, já tinha alguns meses de nascido. Meus pais eram recém-casados. Eles se casaram no dia 12 de janeiro de 63. E eu nasci no dia 24 de dezembro de 63. Em 64, 31 de março, houve a Revolução. E nesse ínterim, entre o meu nascimento e a Revolução, o país estava conturbado. Minha mãe e meu pai estavam aflitíssimos, porque só se via a propaganda de Cuba, da Rússia, e estava sob o governo de João Goulart, estava iminente o Brasil se tornar uma colônia da União Soviética. Mas o povo foi às ruas para rezar.
Marcha da Família com Deus por Liberdade. Ocorreu muitas dessas marchas, muitas. Não só no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas também nas principais capitais do Brasil. Tudo isso aconteceu. E no dia 31 de março houve uma revolução absolutamente sem derramamento de sangue. Ninguém morreu com ela. O presidente João Goulart fugiu e foi instaurado um governo militar que reconheceu o Supremo Tribunal Federal vigente naquela época, o Congresso, e era necessário fazer isso porque a situação estava insustentável. Não digo que agora o governo seja necessário fazer algo semelhante ao que houve em 64. Deus é que sabe. Mas eu digo que o Brasil só vai sair deste abismo em que está descendo se Deus nos der não aquilo que merecemos, porque o merecemos, tudo merecemos mesmo, é o inferno pelos nossos pecados. Mas se Ele nos der aquilo de que nós precisamos de misericórdia. Vamos invocar insistentemente a misericórdia divina, para que tenha misericórdia do nosso país, terra de Santa Cruz, terra de Nossa Senhora Aparecida, terra dos mártires lá do Rio Grande do Norte, mártires que deram a sua vida pela fé católica. Que não deixe que o Brasil seja dominado pelo inimigo, que o maligno não venha sentar-se no trono para zombar da religião e perseguir a igreja. Esta é uma semana decisiva, né? Vamos rezar muito e vamos rezar com devoção. Repetindo aquela oraçãozinha que Dom Manuel Pestana Filho cunhou: Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Para não perder o costume, vamos deixar aqui alguns pedidos. Esse jornalzinho aqui, que vocês estão vendo, Aborto, Faça Alguma Coisa pela Vida, ele é feito com papel tamanho A4, esse papel aqui. E se você quiser doar-nos tamanho A4, evita que nós tenhamos que comprá-lo. E nós gastamos muito papel tamanho A4. Também temos necessidade de doações de fraldas tamanho P, para os nenéns bem pequenos, recém-nascidos, de roupas de neném, de material de limpeza e de higiene, de gêneros alimentícios e de certos apetrechos que são utilizados por crianças, como carrinho de bebê, banheirinha, berço, bebê conforto, aquela cestinha chamada Moisés para segurar recém-nascidos, tudo isso que uma criança usa e que as gestantes adoram quando nós temos para doar, vocês podem oferecer para nós. Isso seria um grande ato de caridade. Não temos mais recebido em grande quantidade, como recebíamos antes, doações de alimentos. E se não recebermos, vamos ter que comprá-los. Se alguém quiser fazer doações de alimentos para nós, quaisquer que sejam, incluindo arroz com feijão, mas também pode ser frutas, pode ser queijo, pode ser macarrão, óleo, farinha. Se alguém quiser nos dar esses mantimentos, fica aqui a nossa gratidão. Bem, vamos então agora encerrar, como de costume, dando a nossa bênção final. Só um último aviso. Já postei um vídeo lá no nosso canal do YouTube com o título Lula defende o aborto. Lá pode ver com seus próprios olhos as palavras que ele falou há poucos meses de defesa intrépida do aborto e de ataque à pauta da família e dos valores. O Senhor esteja convosco. Pela imposição
Irmãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, do esposo de São Luís Gonzaga, de São Luís, Maria Igreja de Montfort, Santa Genevieve, Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-os e guarde-os pela bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.